Faz um tempinho que eu não gravo, mas eu queria de fato dividir isso com vocês. Um amigo meu comprou uma daquelas pizzas promocionais, sabe, que a gente compra para ajudar as pessoas. E ele perguntou se eu podia passar para pegar, porque seria mais prático para mim. Eu falei, ok. E quando eu cheguei para pegar a pizza, a mulher que me entregou a pizza, ela abriu um sorriso tão enorme, e falou obrigado por ajudar meu filho. E eu fiquei assim, sinceramente, eu só fui pegar uma pizza, eu nem sabia da história do filho dela, então eu mandei uma mensagem pro meu amigo e ele me mandou, né, assim, que ele estava doente, que ele precisava de um tratamento, não existe equipamento aqui no Brasil para ele fazer o tratamento, então ele tem que ir para fora do país e isso é extremamente custoso. E enquanto eu ouvi esse áudio dele, do meu amigo contando a história, sabe, eu realmente comecei a chorar, sabe? Porque é tão pouco o que a gente precisa fazer para ajudar as outras pessoas, sabe? Às vezes é muito simples a gente ajudar, sabe? Puta, meu amigo só comprou uma pizza, a gente só comprou uma pizza, que é R$ 20, sabe? Tipo, para a maioria de nós, pode ser que você seja uma exceção, pode ser que você seja a pessoa que esteja vendendo pizza, ou que precise vender a pizza, mas a maioria de nós, cara, quantas coisas a gente comprou e a gente não usou e custou bem mais que R$ 20 e para aquela família, para aquela mãe, para aquela criança, isso é extremamente importante, sabe? E uma segunda coisa que eu fiquei pensando, ah, o quão a maioria de nós tem uma vida fantástica, sabe? E uma vida boa, sabe? Uma vida suficientemente boa, sabe? E aí a gente às vezes se pega em dramas e problemas e a gente fica chateado porque a entrega do correio demorou mais que deveria, sabe? Ou porque perdeu uma sessão de cinema porque chegou atrasado. E aí, quando você olha sobre essa perspectiva de, gente, existem pessoas que estão em luto, existem pessoas que perderam familiares, existem pessoas passando por tratamentos de saúde extremamente dolorosos, extremamente complexos, com pouquíssima chance de recuperação, ah, existem pessoas passando fome, sabe? E quando você olha dentro desse contexto, que é muito fácil a gente esquecer disso, né? É muito fácil a gente se fechar na nossa bolha e, e viver aquilo como se aquilo fosse o hype, né? Nossa, ah, minha namorada esqueceu nosso aniversário de 6 meses, como se isso fosse a grande coisa. E existem tantas coisas mais sofridas e mais dolorosas que outras pessoas passam. E E entenda, eu não estou dizendo que essas coisas menores, elas não são importantes, né? O que eu estou dizendo é que essas coisas menores, elas precisam ser endereçadas de maneira correta, sabe? Então, eu estava pensando numa boa metáfora e é a seguinte: se um copo cai no chão da sua cozinha, ele ainda precisa ser limpo, você ainda precisa tirar os cacos, ah, porque senão alguém vai se cortar. Então é preciso que você cuide dessas emoções pequenas, dessas frustrações cotidianas, sabe? Mas também é interessante lembrar quando o caco estiver no chão e você tiver que varrer e fazer esse trabalho, lembrar que isso é muito menor do que uma casa destelhada, sabe? Ou uma casa, aquelas casas que às vezes as árvores caem, sabe? E destrói metade da parede, ou uma casa que é alagada por enchente, né? E eu acho que isso serve para o nosso mundo emocional também. Então,
a gente tem que trabalhar essas frustrações. Então, se você chegou atrasado no cinema e você está irritado, você tem que processar isso, você tem que elaborar, entender por que que você está ficando nervoso, por que que você está ficando ansioso, com essas coisas cotidianas. Mas também é importante entender que isso não é o centro do universo, isso não é o maior sofrimento que existe. E que isso é uma coisa pequena perto de uma série de coisas que outras pessoas estão passando, sabe? Porque quando você mantém essa perspectiva, ah, você percebe, você consegue olhar para as coisas e ter um senso de gratidão incrível, sabe? Ah, porque Porque a maioria de nós vive uma vez, gente, eu tô bem sofrido, porque de fato foi algo que mexeu comigo, sabe? Então você vai ver minha expressão, eu já tenho um rosto meio pesado, então ele vai ficar mais pesado. Ah, a maioria de nós vive uma vida muito boa, sabe? A gente não tem problema de saúde, financeiramente, dá pra fazer tudo o que quer? Não, não dá, mas você sabe de onde vai vir sua próxima refeição, sabe? A maioria de vocês que está ouvindo sabe que vai ter comida amanhã, sabe? Vai ter comida amanhã no prato. Sabe que vai ter um teto, sabe que não vai passar frio, que não vai passar sede, não tem dor no corpo. Sabe, a maioria de nós tem uma vida que é simplesmente maravilhosa. E é claro, é um saco quando um celular que a gente gosta muito cai no chão e você tem que pagar caro, e é caro. É que você tem que trocar uma tela, ou você tem que ficar 4 dias sem celular. É uma frustração, é algo que tem que ser trabalhado aqui internamente. Mas sério, eu prefiro ficar 2 meses sem celular do que ter um filho que tá em dor, por exemplo. Ou ter que passar por uma químio, ou uma rádio. Então, assim, tá vendo? Tô emotivo. Ah, a nossa vida é maravilhosa, sabe? E a gente tem que, de fato, desenvolver esse músculo de olhar para as coisas à nossa volta com gratidão, quando elas de fato são boas, sabe? Eu não tô fazendo para fazer o jogo do contente, né? Eu não tô falando para você é, olhar um copo quebrado e falar, mas pelo menos minha casa não tá destelhada. Não é isso, né? Porque isso também é prejudicial. É olhar e falar, o copo quebrou. Eita, vou ter que limpar e fazer isso. Mas você entende que quando você tem uma dimensão de todo o sofrimento que um ser humano pode passar, você percebe que o seu sofrimento é muito pequeno, você até fica feliz. Você até fica feliz. Eu lembro uma vez que eu estava na virada cultural e roubaram meu celular. E no meio da virada, e eu falei, cara, podia ter acontecido tanta coisa, só pegar o meu celular. É uma dor, é uma dor. Eu amo celular, eu amo tecnologia, eu gosto muito. Mas perto de tanta coisa que poderia acontecer, só levaram meu celular. E é claro que eu elaborei a tristeza de ter perdido um celular, eu passei por isso, mas isso estava dentro de uma proporção mais correta perto do que poderia ter acontecido. Então é nesse sentido, você vai olhar e fala, poxa, que droga, quebrou um copo. Eu vou ter que varrer, eu vou ter que pegar um tempo para varrer, eu vou ter que colocar, achar uma caixa de papelão para não cortar a mão do gari. Mas quando no fim você olha e fala, cara, isso é tão pequeno. Você ganha uma grandiosidade quando você observa o quão maravilhosa é a sua vida, apesar de copos quebrados, apesar de celulares quebrados, apesar de atrasos, apesar de desajustes, entendimentos. A maioria de nós tem uma vida incrível e a gente tem que começar a olhar para a parte incrível da nossa vida, ao invés de ficar olhando os pequenos problemas e achar que eles são os maiores problemas do mundo, porque na maioria das vezes eles não são. É isso, espero ter sido claro e é isso. É só isso que eu tenho para falar. Eu tô ainda muito mexido, ainda tô muito tocado.
E eu tô processando isso, sabe? Mas era o que eu queria dividir com vocês, né? Sobre a importância de botar os nossos problemas, trabalhar eles, porque eles precisam ser trabalhados, mas ao mesmo tempo botar eles em proporção perto da dor do outro, sabe? E do sofrimento do outro. É isso, um grande abraço para vocês, muita luz e a gente se vê no próximo vídeo.